Vamos para a palavra de Deus, Isaías 3, 10 e 11, diz a nossa palavra, esse é o nosso texto, é o texto áureo da igreja que o Senhor tem nos dado, porque só vai bem quem se ajusta, amém? Só vai bem quem se ajusta. Eu estava ontem, inclusive, relendo uma das ministrações que tivemos esse ano, onde eu falei a diferença do perseverante para o teimoso. O perseverante, ele também, ele falha, ele erra, ele cai, mas ele se ajusta. E o teimoso, ele acha, ele erra, ele falha, ele cai, mas ele não muda. E para nós vencermos, e quando eu falo de vencer, eu falo até da salvação. Amém? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Que morte que nós vencemos? A eterna. Porque a física, ninguém aqui escapa. Então o último inimigo a ser vencido é a morte eterna. É morrer em Cristo, para descansar no Senhor, e quando Ele voltar, ser ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou. Amém? Mas como eu venço? Como eu me torno um vencedor? Eu conseguindo perceber, discernir, entender onde eu erro, porque eu caí, onde eu falhei. Porque as pessoas, não adianta, gente, eu caio, mas eu me levanto. Tem muita gente que tem uma força interior muito grande. Cai e se levanta, cai e levanta, mas a vida continua não saindo do lugar, porque cai, levanta, mas não se ajusta. Falha, recomeça, mas não muda. Então, os resultados na vida, eles não vêm apenas pela minha força de vontade, pela minha disposição, mas por esse entendimento de que se eu cair, eu tenho que ver por que caí, e tenho que me ajustar para não cair mais naquele erro ou não mais daquela forma. Amém? Por exemplo, vamos lá, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, quando eu era bem pequeno, né, até alguém me disse essa semana, um cachorro me mordeu. Eu disse, isso aí para mim é... Até perguntei, mas o cachorro morreu? Como é que ele ficou, né? Porque tem gente que é tão perigoso que se o cachorro morder, morre ele, né? E aí, eu lembrei dessa história, talvez não por isso que eu me lembrei agora. Peguei a minha bicicletinha, eu devia ter uns 6 anos, 7 anos por aí, talvez, mais ou menos isso. Já andava sozinho pelas quadras, assim. E aí tinha uma rua que tinha uma cachorrada. E eu nunca vi cachorro e bicicleta, cachorro e quem trabalha no correio, isso não se dão, né? E eu entrei naquela rua, sei lá eu por quê. Gente, veio aquela cachorrada, me derrubaram, me deram 3 mordidas. Quantas vezes você acha que eu entrei naquela rua de bicicleta depois daquilo? Nenhuma. O outro cachorro podia até me morder, mas não naquela rua, porque naquela eu não entrei mais de bicicleta. Isso é a vida, gente. Isso é a vida. Como diz a palavra, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Você cair faz parte. E tem 2 tipos de erro. Agora vamos para o nosso crescimento espiritual. Existe um erro que é a ignorância. Eu não sabia e aí fiz. Eu não tinha tido a experiência negativa de ser mordido naquela rua. Sabia dos cachorros, mas eles nunca tinham me pegado. Na minha ignorância eu fui, mas depois eu nunca mais, porque a Bíblia mesmo diz em Atos que Deus não leva em conta o tempo Quando a Bíblia diz que Deus não leva em conta, não quer dizer que nós não vamos colher decisões erradas que nós tenhamos tomado.
A ignorância, ela, aos olhos de Deus, Deus meio passa por cima. É que nem quando você começa num trabalho. E aí, eu sempre fui acelerado. Comecei na empresa, numa transportadora, e o que eu queria era lançar nota. Eu era o auxiliar do lançador de nota. E eu queria lançar as notas. E aí o gerente disse para ele, não deixa ele lançar. Se ele lançar uma ou outra, tu fica do lado olhando. Mas sabe como é quem está há bastante tempo, quem está entrando? Quem está há bastante tempo quer mais que os outros trabalhem, né? E quem está entrando quer mais trabalhar. E aí ele foi me dando as notas. E era tudo com códigos. E tinha um código tinham 2 códigos parecidos. E aí eu peguei todas as notas de um cliente e lancei com o código de outro. Aquilo foi um problemaço, porque ninguém achava a mercadoria. Claro, estava marcado com outro nome. E ligava para a fábrica e dizia, está na transportadora. E olhava no sistema e não constava no sistema. Quem foi culpado? Eu. Mas eu era novo. O que o meu gerente fez? Mijou o cara que era responsável pelas notas. Eu só ouvi do lado. Porque ele avisou, ó, não deixa ele lançar sozinho. Agora, se eu fizesse aquilo mais outras vezes, quem é que ele ia cobrar? Eu. Você errar por inexperiência, errar por ignorância, errar porque está recém começando, tem um peso. Agora, depois que você sabe como deve ser feito, e você continuar errando, aí chama-se pecado, aos olhos de Deus. Deu para entender? Sim ou não? Existe o pecado da ignorância, e existe o pecado do pecado. Que é errar com todo o entendimento possível. Então a palavra diz, dizei aos justos que bem lhes irá. Então nós temos que procurar nos ajustar para que a gente vá bem. Porque comerão do fruto das suas obras, mas ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas próprias mãos fizeram. Então, eu quero falar nessa manhã, estamos falando de crescimento. Crescimento é uma direção de Deus. Deus, quando criou a família, o ser humano, lá no início, Ele os abençoou e disse, está lá em Gênesis 1:28. O Senhor os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então, crescimento, ela é consequência da bênção de Deus na nossa vida. E já falamos sobre vários aspectos do crescimento, da importância do crescimento. E, preparando a mensagem para essa manhã, o Senhor colocou no meu coração um outro ponto acerca do crescimento. Todo crescimento, ele exige postura e posicionamento. Todo crescimento exige postura e posicionamento. Quando a gente vai crescendo, eu gosto sempre de trabalhar com esse paralelo humano, físico, o nosso crescimento ele vai exigindo um posicionamento. Por exemplo, uma menina, né, pequena, no verão, a mãe tira a camisa. Mas depois que ela vai crescendo, o que as mães ensinam? Que a menina não pode tirar a camisa. É assim. Vai dizendo para a filha, fecha as pernas, minha filha. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Por quê? Porque o crescimento, ele vai exigindo postura e posicionamento. E a Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz para essa igreja. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem,
o que ele disse que fez? Acabei com as coisas de menino. Eu mudei a minha postura, eu mudei o meu posicionamento, eu mudei o meu jeito de ser. Todo crescimento, ele vai acabando com alguns ciclos e vai abrindo novos caminhos. É assim na nossa vida humana. Todo crescimento, ele vai encerrando ciclos. E quando encerra um ciclo, automaticamente se começa outro. E como na vida espiritual, isso deve acontecer da mesma forma. Assim como o apóstolo Paulo diz que ele foi acabando com as coisas de menino, para nós crescermos espiritualmente, nós temos que acabar com algumas coisas, que são meninices espirituais. Nós temos que acabar com algumas situações, com algumas circunstâncias. Quer ver uma prova? Gente, isso não é omissão da minha parte, mas uma prova de que, ou melhor, um termômetro para todos aqui. Tem pessoas que são novas na igreja, mas quando vêm falar comigo, as pessoas já vêm organizadas. E elas vêm buscar uma instrução. Tem pessoas que estão há anos na igreja, e quando me procuram, é para chorar as pitangas. Vamos trazer para a nossa vida física. Quando você é criança, e as coisas não estão como você gostaria que estivesse, o que você faz? Chora. Chora as pitangas. Mas quando você cresce, e as coisas não estão como você gostaria, o que você faz? Você pode até chorar sozinho, mas quando você for falar com alguém, você vai buscar uma instrução para a vida, sim ou não? A vida espiritual, ela é um paralelo com a vida física. Deus, ele vai tratar com a gente da mesma maneira. Do contrário, gente, e estudamos isso aqui na palavra, que quem não cresce jamais vai ter acesso às promessas de Deus. A herança que Deus deixou para o seu povo, para os seus filhos. Quem não cresce jamais terá acesso às promessas e às heranças de Deus. Você vai ter o socorro, você vai ter o básico. Você pode ver, uma criança não passa fome, não passa frio. Mas ela não desfruta de tudo que os pais têm. Da mesma forma é espiritualmente. Deus tem grandes promessas. Mas eu só vou ter acesso a elas, a herança que Deus determinou para a minha vida, a partir do momento que eu crescer e eu tiver condições de gestar as suas promessas para a minha vida. Então, o crescimento, ele nos leva a grandes oportunidades. Mas o crescimento, ele tem essa peculiaridade. Enquanto crescemos, nós temos que acabar com algumas coisas. E vamos trazer para a nossa realidade aqui, porque eu estou falando com gente madura. Tem adolescentes aí, mas já tem as suas faculdades mentais desenvolvidas. Antes de crescer, eu tenho que ver se eu estou disposto a deixar na minha vida o que impede o meu crescimento. Tem coisas que impedem os resultados na nossa vida. Isso em qualquer área. Em qualquer área da sua vida, tem coisas que impedem a melhora e tem coisas que impedem a mudança que você tanto espera. Lembra, eu disse aqui há meses atrás, não sei se não foi ano passado, que aquilo que a gente tanto quer está nas decisões que a gente não toma. Aquilo que a gente tanto busca
está nas decisões que a gente não toma. Eu falei quarta-feira que a instrução, ela é mais poderosa que a oração no resultado da vida. A instrução é mais poderosa que a oração. Tem gente que ora muito, olha aqui, isso é uma falsa religiosidade. Eu li aqui mais de 10 versículos quarta-feira, iniciei o culto lendo mais de 10 versículos, que a Bíblia fala sobre o poder da instrução. O poder da instrução. Não adianta eu orar se eu não sigo instruções. Foi falado aqui, a Paty comentou, que Deus não quer o meu tudo. Deus quer que eu faça aquilo que Ele espera. E diz a palavra lá em 1 Samuel, acho que é 1 Samuel 15, 22 ou 15, 23, vamos ver. Não vou abrir aqui, vamos direto ali. É esse aí mesmo. Samuel, que era o profeta, porém disse, tem porventura o Senhor, observe bem aqui, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Pergunta que Samuel está fazendo para o rei de Israel, que era Saul. Saul, vem cá, tu acha que Deus tem mais prazer no teu sacrifício, numa oferta, num holocausto grande que você faça, do que em que você obedeça à direção que Ele te deu? Aí ele responde, eis que o obedecer é melhor do que e o atender a Deus é melhor do que um sacrifício gordo. A gordura de um carneiro é, porque naquele tempo o sacrifício era em forma de animal, não financeira. Porque o animal tinha um valor financeiro para eles. Então tem muita gente que para resolver circunstâncias da vida, aí quer fazer, Deus, se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal oferta. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou fazer tal coisa para o fulano. E o que Deus está esperando de nós? Que a gente obedeça aquilo que Ele já estabeleceu. Para crescer, gente, nós temos que deixar as coisas de menino. Menino que é assim, criança que é assim, quando erra, quer compensar por alguma coisa. Tem muita gente buscando cura, buscando libertação, buscando restauração, mas não quer deixar as coisas que causaram aquilo na vida dele e dela. Tem muita gente, eu quero ser restaurado, eu quero ser liberto, mas você quer deixar o que te prendeu e o que te feriu e o que te prejudicou? Para crescer, nós temos que deixar as coisas que impedem o nosso crescimento. Para nos restaurarmos, nós temos que deixar as coisas que tiraram a estrutura da vida. Para nos libertarmos, nós temos que deixar as coisas que nos prendiam. Vamos para um outro texto aí, que vai mostrar isso. Isaías 6, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é Isaías 6. Não é Isaías 6, mas vamos achá-lo aqui. É Isaías, só me fugiu o capítulo agora aqui. Acha para mim aí, o texto começa assim. É este o jejum que eu escolhi. 58:6 então. Vamos ver. É esse aí. Obrigado. Olha aqui, bota o 5. Seria esse o jejum que eu escolhi? É Deus falando. O dia que o homem aflige a sua alma,
Consiste, porventura, um jejum em inclinar o homem a cabeça como um junco, ficar ali prostrado, e estender debaixo de si um saco de cinza, porque era uma prática da época, eles ficavam lá no pó, na cinza, na sujeira. Chamarias tu isso de jejum e algo aceitável ao Senhor? Agora observe bem. Acaso não é este o jejum que eu escolhi? Porque tem muita gente que jejua. Jejua para melhorar a vida. Faz um propósito da oração para melhorar a vida. Tem gente que levanta de madrugada um período para restaurar algo na vida, vida financeira, vida familiar, casamento. Mas observe bem, está dentro do conceito que eu trouxe. As pessoas buscam cura, libertação e restauração, mas não deixam aquilo que as prenderam. Não deixam aquilo que as feriram. Não abandonam aquilo que as prejudicaram. Olha o que o Senhor diz aqui. Acaso não é esse o jejum que eu escolhi? Que faça o quê? Que solta as ligaduras da impiedade. O que é isso? É o que te liga, ligadura, o que liga com a impiedade. Que desfaças a atadura, as ataduras do jugo. O que é atadura? Prende. Deixa firme ali uma atadura. E que deixes ir livre os oprimidos. Não te meta na vida dos outros, não oprime quem já está debaixo de maldição. Despedaces o jugo, o que mais? Porventura não é também, olha gente, que repartas o teu pão com o faminto. Isso é jejum para Deus. Que recolhe em casa os pobres desamparados. Que você vendo alguém nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Esse texto, eu falei aqui esses dias do cruzar os braços, né? E agora, depois de falar, então aí que essa semana quando eu cruzava, eu já descruzava, né? Porque quem vive com os braços cruzados, a Bíblia diz que a miséria vai vir como uma avalanche na vida da pessoa. E esse texto me incomodou, essa parte final do texto aqui. Não te escondas da tua carne, do teu semelhante. Porque eu tinha o hábito de quando vinha aquele espedichão na sinaleira, eu pegava o telefone, eu olhava para o lado. Não te escondas. Estão vendendo alguma coisa, eu já tenho aquelas moedas ali, como muita gente deve ter, compro, às vezes eu digo, pega e eu não quero o negócio, aí até vejo a intenção de cada um, porque teve gente que já tocou para dentro do meu carro. Eu disse, eu não quero, e ele tocou. Porque eu comprei. Tem gente que agradece, tem gente que retribui, Deus te abençoe. Não te escondas. Lá vem, vai me pedir. Se esconde dentro de casa. Ó, o fulano não pode me ver através da rua. Não te escondas do teu semelhante. Isso é um jejum para Deus. O que mais? Agora observe os resultados. Porque toda a ação tem uma consequência. Amém? Viram 4, 5 princípios ali para Deus, que vale mais que um jejum, cara no chão, se humilhar, vale mais aqueles comportamentos. Ali não falou de oração, pelo contrário, Deus disse, acaso é esse o jejum que escolhi? Pessoa gemendo ali, clamando, uma cara no chão nem um junco, mas não solta a ligadura da impiedade. Não desfaz a atadura. Não ajuda o necessitado, se esconde do semelhante, não reparte aquilo que tem.
Mas quem faz aquilo ali, diz a palavra, então romperá a tua luz como a alva. Observe bem aqui. Isso é palavra para nós essa manhã, porque senão está aqui. A tua cura apressadamente brotar. Quando que a cura vai vir? Quando você se desligar daquilo que te fere. Amém? Quando que a tua libertação vai vir? Quando você se desligar daquilo que te prende. Quando que a tua restauração vai vir? Quando você deixar aquilo que prejudica a tua vida. Deus não é bobo de te libertar e você voltar a ficar preso. Quero dizer, se você estiver realmente disposto, realmente tomar uma decisão, eu creio até num milagre financeiro. Se você estiver disposto a tomar uma decisão radical. Sabe uma coisa que eu respeito nas pessoas? Eu respeito várias coisas, né? Tento respeitar tudo. Perfeito eu não sou, mas fulano é muito radical naquela área, deixa ele. Porque eu aprendi que tem áreas da minha vida que eu tenho que ser, não é pelos outros, é por mim. É por causa de mim, não é por causa dos outros. Eu tenho que ser radical. Comigo mesmo. Eu já contei aqui, todo mundo sabe, quem me conhece sabe do prazer que eu tenho por futebol. Mas um dia, que uma pessoa teve que me tirar de uma quadra, eu tomei uma decisão, vou ficar 6 meses sem jogar bola. E vou ver se eu posso voltar. Tem gente que tem que ficar sem jogar futebol pro resto da vida. Como dizia um pastor antigo, tu quer conhecer realmente o cristianismo de alguém, bota dentro de uma quadra. Aí tu vai ver se ele é de Deus ou do diabo. Vai ver o que sai para fora. Estava me fazendo mal? Cortei. E aí criei uma frase para mim. Não jogo mais para me estressar, não jogo mais para brigar, para ganhar sempre, né? Amém? Porque a Bíblia diz que a gente é mais que vencedor, né? Mas não jogo mais para me estressar e para brigar. Já fiz isso. Não levou a lugar nenhum. Amém? Então quem olha de fora não entende. Ele é radical. Comigo eu tive que ser. A gente tem que ser radical com aquilo que nos prejudica. Amém? Temos que ser radical com aquilo que nos faz mal. Respeite quem é radical em alguma área. Por exemplo, eu não bebo. Respeite. Mas por quê? Não é pecado se não encher a cara. Não, não é pecado. Mas, por exemplo, os alcoólatras anônimos, eles dizem, nunca tome o primeiro. Eles têm que ser radical, porque vocês tomam um, eles entram dentro da garrafa. É verdade, eles têm que ser radical naquela área. Você tem que anular, cortar, desligar da sua vida aquilo que gera resultados, influências negativas. E aí cada um descubra no que precisa. Fazendo isso, se desligando. Primeiro falou de desligar, né? Das ligaduras da impiedade. E aí a nossa cura apressadamente brotará. Observe bem. A tua justiça. E eu olho isso aqui como todos os lados, né? A tua justiça vai na tua frente. Senhor, vai na minha frente. Te ajusta, porque a tua justiça vai na tua. Deus vai fazendo a obra por você através do teu posicionamento. Estão entendendo a mensagem, a palavra, sim ou não? Não a mensagem, mas o que a Bíblia está dizendo. A glória do Senhor será a tua
A glória de Deus vai te proteger. Vai ser o teu escudo. Que mais? Então clamarás. Então clamarás. Quer dizer que se eu não deixo a impiedade, aquilo que me liga, aquilo que gera os problemas na minha vida, eu posso clamar e Deus não me responder. Mas se eu me desligar disso, além da cura, além da minha justiça indo na frente, a glória de Deus me protegendo atrás, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo. O que é o jugo? É a canga. O que Jesus disse? Tomai sobre vós o meu jugo. Temos que deixar o jugo do mundo. O jugo das pessoas que não têm os mesmos propósitos de fé que nós. Aqui tem mais. Se tirares do meio de ti o estender o dedo, apontar pecado na vida dos outros. Apontar erro na vida dos outros. Gente, tem tanta coisa que eu não faço por causa da igreja. Me privo por causa da igreja. Porque sei que não é pecado. E tem coisas, alguns procedimentos dentro da igreja que a gente tem que tomar, decisões que a gente tem que tomar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que cuidar dos mais fracos na fé. Amém? A Bíblia diz isso. Eu não estou sendo, tá, mas não, tu não está, se Deus olha de um jeito, por que tu faz do outro? Por causa dos fracos na fé. Tem gente que não entenderia. Tem gente que não entenderia. Ninguém aqui receberia aquele ladrão da cruz à direita de Cristo. Mas ele reconheceu que Cristo era o Filho de Deus. E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje, estarás comigo aonde? No paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a graça de Deus, aos olhos de Deus, a graça anula passado. Deus não vê como o homem vê. Mas como tem pessoas que estendem dedo. E o outro ponto, olha que tudo isso aqui está ligado ao clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Observe bem, aí tem aquela palavrinha aí que uma professora de português ia saber dizer melhor, mas o se, né? O se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente. O que mais? Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares o aflito, então a tua luz romperá nas trevas, e a tua escuridão, o pior dia da tua vida, aqueles piores momentos, serão como a luz do meio. Por mais que seja ruim, você vai ver, você vai ter luz para resolver o caminho e a decisão que você vai tomar. O Senhor te guiará sempre, continuamente, e te fartará, observe bem, nas crises, em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos, e serás como um jardim. Tua vida vai ser um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca falham. Tem umas músicas que tem esse texto aí, né? E os que de ti procederem, agora os filhos, a promessa alcançando a outra geração já, edificarão ruínas antigas, aquilo que a gente não conseguiu fazer,
porque não dá para fazer tudo numa vida só, né? Mas se a gente começar, os nossos filhos vão continuar. Eles procederão e edificarão ruínas antigas. E tu levantarás fundamentos, os fundamentos, não a obra completa, de muitas gerações. E será chamado um reparador de brechas e um restaurador de caminhos onde possa morar. Quer dizer, gente, a nossa postura, o nosso posicionamento espiritual, ele determina, ele demonstra o nosso crescimento. Tem muita gente tentando agradar a Deus, mas não obedece a palavra. Não se ajusta, não se corrige. E um ponto que eu quero trazer nessa manhã é que tem muita gente, assim que eu vejo o povo. E olha que eu vejo pouco, porque se tem uma coisa que me deixa triste, gente, me deixa triste mesmo. Quando eu chego, mudo o assunto. Onde eu vou, ninguém é o que é. É verdade o que eu estou falando. Eu ouço, o fulano é um quando tu está, e outro quando tu não está. Sim, mas eu sou Deus agora? O Beltrano na tua frente é uma coisa, pastor. Nas tuas costas. Eu não sei quem é pior, se o que faz ou o que fala do que faz. Porque ninguém está livre, né? Quando eu passo na igreja, parece que as coisas vão indo para o lugar assim, sabe? As coisas parecem que vão se ajustando. Gente, olha aqui para mim. Eu sou tão pecador quanto vocês, se não sou pior. Só a graça. O negócio é você com Deus. Amém? Se a tua consciência diante de Deus não te acusa, fica tranquilo. Que não seja eu o motivo da sua consciência lhe incomodar. Então, a nossa vida cristã não pode ser determinada pelo culto. No culto. Como disse um jovem para mim há muitos anos atrás, como ele queria que o pai e a mãe dele fossem fora da igreja o que são dentro da igreja. Dentro da igreja são uma coisa. Embarcou no carro, ele disse para mim, é outra. Dentro da igreja está tudo bem, até entrar no carro. Entrou no carro, começa a discutir e só para quando vão dormir. Será que acontece aqui? Não. Isso é coisa lá de Novo Hamburgo. Cidade média, né? Portão não deve acontecer esse tipo de coisa. O pessoal não vai sair de um culto cheio do Espírito, né? Onde buscou a Deus, sem nenhum fruto do Espírito Santo na vida. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Amém? Então a nossa vida cristã não pode ser determinada por momentos de oração, por cultos e reuniões. Não. Cristianismo deve ser um estilo de vida para ser vivido em todo lugar. Cristianismo é comportamento, gente. Cristianismo é posicionamento. Colossenses 3:17, olha o que diz o texto. E o que ali, gente? E quando estiverdes na igreja, quando estiver no culto, na reunião, no ensaio, na escola, com os irmãos, quando o pastor estiver junto, e tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ações, postura, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. E tudo quanto fizerdes, seja falando, seja fazendo. Seja em obras, seja em ações, seja em palavras. A nossa fé, ela deve ser expressada em tudo o que fazemos.
A vida espiritual não é a vida na igreja. Vida espiritual não é a minha vida no meu ministério. A minha vida espiritual não é quando, agora eu vou parar para orar. Tudo deve ser vivido de forma espiritual. Amém? Porque nós somos corpo, alma e... Então, gente, nós vamos estar interagindo com o corpo, com as emoções, com a alma e com o espírito. Porque o espírito do homem está ligado à sua consciência, já estudamos isso aqui. O espírito do homem está ligado à consciência do ser humano. Então o espírito ele faz parte do nosso dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas 5:25, ele diz assim: se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Quer dizer, eu não posso, quando eu estou na igreja eu estou recebendo, aqui é o Espírito de Deus, né? Quer dizer, se vivemos pelo Espírito Santo, nós temos que andar também pelo Espírito. O que Davi disse? O que Davi disse? Se suba aos céus, lá está. Mas se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Deus, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Está em todos os lugares. Olha o que diz 1 Timóteo 5:8. Olha que forte esse texto aqui que o apóstolo Paulo diz. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, está negando a fé. E é pior do que um incrédulo. Está vendo como a nossa vida cristã não é na igreja, é quando a gente está com a família. É em qualquer local, é em qualquer trabalho, é em qualquer momento. 1 Coríntios 10:31. Olha o que o apóstolo Paulo lhe aconselha. E tem uma coisa que eu estou descobrindo de Paulo, que eu nunca tinha me fragado. Eu sempre achava assim, nossa, Paulo é diferenciado. Para uma igreja ele escreve isso, para outra ele escreve aquilo. Esse foi um conceito que eu tinha. Hoje eu mudei esse conceito. Paulo, ele diz a mesma coisa para todas as igrejas. Talvez uma forma de colocar um pouco diferente, mas a mesma coisa. Aqui ele diz aos coríntios, portanto, quer comais, quer bebais. Não importa o que você faça. Quer você coma, quer você beba, quer você faça o que você quiser. Não tem problema. Qualquer coisa. Mas temos que fazer tudo para a glória de... Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu lazer, pode ser fazendo o seu hobby, pode ser numa festa, pode ser em qualquer circunstância da tua vida. O crescimento espiritual, ele é determinado por isso. Eu não sou uma coisa num lugar e outra coisa noutra. Eu sou o que eu sou, onde quer que eu esteja. Amém? Isso é cristianismo. Quer você coma, quer você beba, ou façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Pronto. E em Romanos, eu acho que é 14, deixa eu ver se é. Em Romanos ele vai dizer a mesma coisa de outra forma, porque ali tinha um problema. Deixa eu ver aqui. Pode colocar 14:1, ele vai dizer a mesma coisa. Porque tem gente, não, eu não como isso aqui porque eu não como isso aqui para agradar a Deus. É para agradar a Deus que não come? Amém. E eu como para agradar a Deus. Amém. Tem gente que não come para agradar a Deus. E tem gente que come, e come dando graças a Deus. E ele vai dizer da mesma forma aqui, ora, o que é fraco na fé, acolhei-o. Não para condenar-lhe os escrúpulos. 2. Um crê que tudo pode comer, e outro, que é mais fraco, que não entende que pode comer tudo, só come legumes, os vegetarianos, né? Agora tem essa outra onda aí, como é que é? Eu ia dizer vigário. Vegano, né?
Vigário é o auxiliar do padre, né? Tem o padre principal. Como é que é o nome do padre principal mesmo? Como é que é o principal? Tem o nome. Pacro, né? Vocês não sabem nada também, né? E aí o auxiliar é o vigário, tá? Mas eu ia dizer uma coisa, mas vamos voltar aqui. Um crê que tudo pode comer, o outro, ele pensa um pouquinho diferente, então ele é vegano. Agora, se ele é vegano para Deus, amém por isso, amém. Eu sou carnívoro para Deus, eu como e dou glória a Deus pela carne. Amém? Quem me conhece sabe, eu como carne e dou glória a Deus. E para mim é comer o melhor dessa terra. Amém? O que mais? Quem não come, aliás, quem come, não despreze quem não come. Não fique julgando, ai, que bobícia. Não te mete. Não te mete. E quem não come, não julgue quem, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre um dia e outro dia. Tem gente que, esse dia hoje vai ser pesado. O outro, tem gente que todo dia é faceiro, sim ou não? Ou tem gente que todo dia é um inferno. Para o outro, julga igual todos os... Quando tu estiver nessa terra, vai ser guerra. Tem gente que... Tem umas pessoas assim que... E eu estou falando de gente espiritual. Eu conheço gente espiritual que é assim. Todo dia tu fala que a pessoa está em guerra. Não, porque hoje é o espírito maligno, hoje é aquele outro e tal, eu me batalhei. Está vencendo? Então está tudo certo, vai lá, vai na fé. Tudo vê espírito, né? Ele olha um filme e repreende, né? Que nem uma vez uns irmãos foram naquela, tem uma pizzaria ali em Canela chamada Toca da Bruxa. Aí levaram, né, os irmãos lá. Quando a irmã chegou lá, meteu a mão na cabeça do filho, começou a orar, pedir cobertura do sangue do cordeiro, sangue do cordeiro, sangue do cordeiro. Eu fui lá, entrei faceiro e saí mais faceiro porque saí de barriga cheia. Nada me pegou. Aí eu fui numa outra pizzaria, um dia o cara chegou do meu lado e disse assim, o nome da pizza era Boca do Inferno. Ele chegou assim, Boca do Inferno. E eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Ele olhou para mim e disse, tu é crente? Eu disse, sim, eu também. Que igreja que tu vai? E a melhor coisa é tu ficar amigo do garçom, né? Cada vez que ele passava eu dizia, agora aquela, já trago aí, né? Já trago aí. Aí usei a minha influência, eu disse, sou pastor, inclusive, tudo. Daí que ele trazia, né? Tem gente que vê demônio em tudo. Vê uma sombra, é o diabo. Gente, sabia que o diabo ele não vem para te assustar? A maior forma do diabo se manifestar é te pegando por aquilo que tu gosta, que te atrai, e através daquilo te corromper. Não, o que te dá medo, não te preocupa. O que te dá medo, você não precisa se preocupar. Possivelmente não é o diabo, não vou dizer que nunca é, mas possivelmente não é, porque o diabo não vem de uma forma que te afaste daquilo que ele quer para ti. Ele vem de uma forma que te aproxima daquilo. Me fiz entender? Se te assusta, vai embora. Agora, se tu gosta muito, te cuida. Alguma coisa ruim o diabo ofereceu para Jesus? Vamos lá para Mateus 4? Aqui, abrindo a página. Mateus 4, 3. Vamos ver se ele ofereceu coisa ruim? Chegando então o tentador disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pedra em pão é um bom negócio, sim ou não? Jesus respondeu, está escrito, ele estava com fome, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que agora o diabo oferece? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, eles te sustentarão nas suas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. De novo,
te larga, abusa, Deus vai te guardar. Aproveita, Deus vai te sustentar. O que Jesus respondeu? Também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. E agora a última que o diabo tentou. Novamente o diabo levou a um monte muito alto. E mostrou-lhes todos os reinos da terra. E a glória desses reinos. Cuidado com o monte, viu? Cuidado com o monte. O diabo levou Jesus no monte. E ofereceu um monte de coisa para Jesus. No monte. E disse mais, tudo isso eu te darei. Se prostrado o que ele ofereceu era ruim? Humanamente falando, o que o diabo ofereceu para Jesus era ruim? Aos olhos humanos e terrenos, era ruim? Nada era ruim. O diabo não levou Jesus para uma arena, aquela de toureiro, sabe? E encarnou no boi para dar uma chifrada em Jesus. Isso é crescimento espiritual, a gente parar de ver, como diz algum, né? Está vendo chifre em cabeça de cavalo. Mas não tem postura espiritual. Não tem posicionamento espiritual. A maneira como a gente come, como a gente veste, como a gente fala, tudo determina se nós somos de Deus ou não. Tudo evidencia a nossa espiritualidade. Tudo. Até a maneira como eu vejo a questão financeira, de dinheiro, tudo evidencia a minha espiritualidade ou a minha religiosidade. Tudo. Porque eu estava orando essa semana, um dia, segunda-feira à noite eu estava orando e eu entrei numa, a gente chama de batalha espiritual. E eu comecei a orar contra a falsa religiosidade. E eu comecei a ver, não na vida de ninguém, eu não vi ninguém, mas eu comecei a ver que a falsa religiosidade, ela é a raiz de muitas atitudes dentro do povo, no meio do povo de Deus. Por exemplo, é a falsa religiosidade que leva as pessoas a serem egoístas. Querer Deus só para si. Não, eu tenho Deus. Esquecem-se até mesmo das pessoas que amam. Nós falamos aqui, Deus nos deu essa palavra. Um amor que não intercede, não é um amor completo. Quer dizer, se eu só me preocupo com a minha salvação, nem com a dos meus familiares, nem com a dos meus filhos, nem com a dos meus pais, nem com aqueles amigos chegados, tem alguma coisa errada nesse amor. Amo, quero dar o melhor nessa vida. Pois é, essa vida passa, ó. Como diz a palavra de Deus, é como a neblina na manhã, logo passa essa vida. E é eterna. Você ama tanto eles, está preocupado onde eles vão passar a eternidade? Se tivesse, não tinha tanto banco vazio nessa igreja aqui hoje de manhã. Onde estão teus familiares? As pessoas que você ama, os teus amigos, onde eles estão? Eu não estou cobrando, eu quero para a nossa reflexão. Para a nossa reflexão. Não é uma cobrança, gente. Mas é algo de se pensar que amor é esse que nós estamos manifestando. Se nós não nos preocupamos com a vida. Se precisar de alguma coisa, mãe, filho, o pai está aqui, a mãe está aqui. Pois é, as coisas do reino. E a salvação deles. Então, nós temos que rever a nossa espiritualidade, né? O egoísmo, né? Não, Deus está me abençoando, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar aquilo que Deus está me abençoando. Será que Deus não está te abençoando com um propósito? Não tem um propósito por trás disso? Ou o propósito é só bênção para a sua vida? Você virar um mar morto que só recebe? Achou o caminho?
Porque quero dizer, gente, prosperidade financeira é achar um caminho e uma maneira de fazer a gestão da vida. E quem encontra pode viver para isso. Mas será que é só para isso que Deus te ajudou e te abençoou? Aí eu continuei orando. Uma das coisas que Deus me mostrou foi egoísmo. O egoísmo é a falsa religiosidade. De novo eu vou trazer a aplicação de antes. O diabo, ele vai te enredar, não por algo que te assuste, mas por algo que te faça se sentir bem. Por isso que ele ofereceu os reinos do mundo a Jesus. Ele disse, eu vou te dar tudo isso se tu prostrado me adorares. Uma outra manifestação da falsa religiosidade é a rebeldia. É a insubmissão. Leia Romanos 13. Leia Romanos 13, do 1 a seguir, tema de casa. Ali o apóstolo Paulo ensinando que toda autoridade foi dada por Deus. E que não importa se ela teme a Deus ou não, a gente tem que obedecer. Insubmissão. Não, eu sirvo a Deus, eu não sirvo homens. Eu não obedeço a homens. Se toda autoridade foi Deus que deu, como é que você não vai ser obediente? A falsa religiosidade leva esse engano. Que mais? A avareza. Enquanto eu orava, Deus me mostrou que as pessoas são avarentas, apegadas ao dinheiro. É a falsa religiosidade. Eu amo a Deus, mas eu não dou dinheiro para a igreja. Eu não sustento pastor. Realmente. Não sustente pastor. Se tem uma certeza que eu tenho na vida, convicção, e isso é pelo que eu aprendi daqui, ó, é que se eu me dedicar ao secular, eu ganho 10 vezes mais do que eu ganho hoje. Sem medo de errar. Mas por enquanto ainda não estou trocando o meu chamado por vida financeira. Sou abençoado. Sou abençoado. Vou contar uma para os irmãos, eu vou contar. Esses dias eu intermediei um negócio. Eu disse, ó, aqui e ali. Intermediei um negócio. A pessoa que fez o negócio me deu 10 mil. Me agradecendo pelo que ela ganhou no negócio que ela fez. Imagino que ela ganhou se ela me deu 10, né? 10 mil eu ganhei num negócio que eu não fiz. Eu só disse, está aqui o João e ali o Pedro. Ó. Que eu adoto um princípio, quando eu faço ponte assim, eu quero ajudar todo mundo, eu quero ajudar, tá bom para ti, bom para ele, que se tiver bom para vocês, eu estou feliz. Tem vezes que eu ganho mais em reconhecimento por ajudar alguém do que eu ganho no mês. Por isso eu tenho certeza do que eu falei. E o que faz você não ser mais generoso, não ser mais liberal e não ser fiel a Deus, é a falsa religiosidade. Eu não vou ajudar a igreja, então eu vou ajudar quem precisa. A igreja ajuda muita gente que precisa. É só perguntar para quem pede cesta básica para nós aí quase que semanalmente. Se alguma vez eu neguei, eu só peço para ir lá ver se está precisando. Tu confirma que está precisando? Confirmo, pastor, então pode levar. Se não tem, mandamos comprar. Amém? A igreja ajuda, mas ajuda da maneira certa. Cuidado com a falsa religiosidade. A falsa religiosidade leva a pessoa, não, eu não tenho compromisso com a igreja, tenho compromisso é com Deus. A igreja é minha. A igreja é dos líderes de ministério. A igreja é de Deus. Se você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com Deus. Amém?
Porque a igreja é de Deus. O que você faz ou não faz, não é para mim que você faz ou não faz, mas é para Deus. Para nós encerrar, porque eu acho que já falei demais. Eu vejo a igreja, não a igreja, o MBCV, mas eu vejo a igreja no Brasil e no mundo crescendo. A igreja tem crescido, o cristianismo não. Porque o mundo não tem mudado, melhorado talvez em alguns aspectos, mas mudado não. E se a igreja, se o cristianismo crescesse como a igreja evangélica tem crescido, se o cristianismo crescesse como a igreja evangélica no mundo tem crescido, o mundo já teria sido impactado. É para isso que Deus levantou a igreja. Está lá em Mateus 5,15. Não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Quer dizer, não se acende uma luz, quando falta a luz lá tem velinha. O que você faz? Você acende a velinha. Quem ainda acende velinha aí? Levanta a mão. Tem ainda, né? É legal, né? A velinha e tal. Pinga no pires, né? Cola. Lembra disso? Daí você pega o quê? Faz o quê com aquilo? Põe embaixo da mesa. É ali que você põe? Não, você põe num lugar alto. Porque quanto mais alto, mais... Você nunca pensou por que a lâmpada é no teto e não no chão? Por que a lâmpada é no teto? Para iluminar? É o que Jesus está dizendo. Ele não levantou a igreja para ela não iluminar, para ela se iluminar. Gente, ser luz, como diz aqui, não diz respeito do quanto eu brilho, mas o quanto eu ilumino a vida dos outros. Isso é ser igreja. Amém? Ser igreja não diz respeito a quanto eu brilho, mas o quanto eu ilumino a vida dos outros. Porque a lâmpada, ela brilha, mas o propósito dela é iluminar. O que é mais importante, o brilho da lâmpada ou o quanto ela ilumina? Adianta ela brilhar se não iluminar? Não adianta. Assim é a igreja hoje. Eu tenho visto a igreja dessa forma. Brilho entre si, ou para si, mas não ilumina a vida de ninguém. O 16, Jesus continua dizendo, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ilumine as pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A luz não tem utilidade, se ela não está cumprindo o propósito dela. Assim é a igreja, assim é o cristianismo. Olha o que diz 1 Pedro 3, 1 e 2. Gente, tem tanto texto aqui, mas eu vou parar. Eu vou parar. 1 Pedro 3, 1 e 2. Olha que texto aqui. Semelhantemente, vós mulheres. Eu não vou pegar, eu quero só pegar o princípio. Tá, mulheres? Não quero incomodar ninguém hoje. Nem me incomodar hoje, tá? Sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, observe bem agora, sejam ganhos, como? Não, fala mulher, fala muito, mulher já fala bem mais, né? Mas fala mais ainda, sejam ganhos sem palavras, mas pelo por que as mulheres estão falando? Procedimento. Pelo procedimento de suas mulheres, considerando a sua vida casta e em temor. A minha tradução diz assim, observando o comportamento honesto e respeitoso. Quer dizer, como que eu posso ganhar não só um marido, mas uma esposa, um pai, uma mãe, os meus filhos, os meus amigos, como que eu posso ganhá-los? Sem palavras, mas como pelo um comportamento, pela postura, pelo procedimento. Amém? Isso fala mais alto.
como alguém disse certa vez, as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que tu está me dizendo. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. E lá, em Tito, capítulo 1, versículo 16, olha o que Paulo fala aqui. Paulo não está falando sobre a falsa religiosidade. Alguns afirmam que conhecem a Deus. Eu sou de Deus. Mas pelas suas negam. Pelas obras negam. São abomináveis, são desobedientes, são réprobos. A minha tradução diz, são desqualificados para a boa obra. Não prestam para servir, só querem ser servidos. Não prestam para ajudar, só querem ser ajudados. Não prestam para abençoar, só querem ser abençoados. Essa carta de Paulo a Tito, que pouca gente lê, é profunda. Para nós encerrar, agora nós vamos encerrar. Tito 2, a partir do 1. Vamos encerrar, gente. Tu, porém, fala como convém a sã doutrina. Exorta os velhos, as pessoas mais velhas. A minha tradução diz, ensine os homens mais velhos, para não chamar de velho, né? Ensine os homens mais velhos a serem temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e não um dia uma coisa, outro dia outra, né? O que mais? As mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não sejam caluniadoras, não bebam muito, mas sejam mestras do bem. Para que, observe bem, para que ensinem as mais novas a amarem seus maridos e amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, ou boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ensina semelhantemente os jovens a serem moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade e sobriedade. Linguagem sã e irrepreensível. Olha como tem que ser a nossa linguagem, sã e irrepreensível. Para que o adversário não se confunda, não tendo nenhum mal do que dizer de vocês. Ensina os servos a que sejam submissos aos seus senhores em tudo, sendo-lhes bons funcionários, não os contradizendo, não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus nosso Salvador. 11. Porque a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. E o 12, nos ensinando. Tudo que Paulo conclui aqui, que a graça salva e a graça ensina. Ensina, está falando de tudo que ele já ensinou antes, como deve ser o marido, como deve ser a esposa, como deve ser com os filhos, como deve ser no trabalho, porque cristianismo não se faz dentro da igreja. Na igreja a gente vem nos aprofundar em Deus, buscar mais a Deus, buscar aprender mais de Deus, mas cristianismo se faz da porta para fora. Cristianismo se faz na família. Deus quer que a nossa vida seja um testemunho vivo e atraente para aqueles que estão ao nosso redor. Não a nossa riqueza, mas a nossa vida tem que ser atraente. Gente, não se trata de obedecer a Deus para ser abençoado. Isso é muito pouco. Apesar de que quando eu obedeço a Deus, eu sou abençoado, isso é fato. Mas não é só esse o propósito. Essa é a ideia egoísta. Não, eu venho na igreja, eu sirvo a Deus porque eu quero ser abençoado. Não, eu venho na igreja, eu sirvo a Deus pelo que Ele fez por mim. Amém? Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque Ele me serviu primeiro. Eu contribuo porque eu sei quem eu era e eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei a importância da minha vida espiritual, não religiosa.
Por isso eu faço, por isso eu contribuo, por isso eu vivo o meu propósito. Então, nós temos que ter uma vida cristã, não só de palavras, não só de cultos, ou não só em cultos, mas da porta para fora. Aí sim a gente vai viver o que é ser sal da terra e luz do mundo. Amém, gente? Fomos edificados? Vamos nos colocar de pé? Vamos falar com Deus, vamos orar e depois vamos participarmos do momento de adoração a Deus, porque quando, falei de Salomão antes, né? Quando Salomão, ele tem uma visão, ele tem um sonho, porque a Bíblia diz em Crônicas que Deus apareceu a Salomão, né? Mas em Reis, eu gosto mais da tradução de Reis, que ele teve uma visão, um sonho. E Deus daí, no sonho, aparece para ele e diz: Salomão, pede o que tu queres que eu te dê. E aí ele tinha sido consagrado rei de Israel. Gente, quando ele foi consagrado, a primeira coisa que ele fez foi oferecer a Deus um culto, um sacrifício. E nesse culto, ele ofereceu 1000 holocaustos. Eu fico imaginando o tamanho do negócio. O tamanho realmente, assim, a extensão daquele sacrifício. Porque 1000 holocaustos eram 1000 animais sendo sacrificados e oferecidos a Deus. Será que alguém não podia dizer assim também: poxa, tanta gente passando fome e ele oferecendo 1000 animais em sacrifício? Por que ele não pegou esse valor e não deu para quem precisava? As pessoas não entendem. Tem muita gente que não entende. Isso é falsa religiosidade. Ele ofereceu para Deus algo de valor. Diferente, eu não vi outro rei de Israel que ofereceu o que ele ofereceu. Um sacrifício desse tamanho. Depois o Senhor apareceu para Salomão e disse: o que tu quer, Salomão? Ele pediu dinheiro? Não. Morte dos inimigos? Não. Riqueza? Não. Ele disse: Senhor, como é que eu posso reinar sobre um povo? Não sou capaz. Eu não consigo. Então eu te peço, Deus, sabedoria para mim saber entrar e sair diante do teu povo. E Deus disse para ele: Salomão, como tu não me pediu riquezas, honra, morte dos inimigos, bens, tu me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria e com ela eu vou te dar todas essas outras coisas. Mas por que Deus apareceu a Salomão? Pela oferta, pelo sacrifício que Salomão deu, ofereceu ao Senhor. Eu não estou querendo mexer no bolso de ninguém. Estou querendo dizer que isso aqui também é uma manifestação de fé, de amor, de obediência, de dedicação. É uma adoração a Deus. Amém? Não jogue o seu dízimo e a sua oferta aí. Entenda que é um ato de adoração, de honra, de reconhecimento por aquilo que Deus é na tua vida. Não na financeira, mas na tua vida. Amém? Você não compartilha os resultados que você tem com as pessoas que você ama? Para dar o melhor para elas, sim ou não? Sim ou não? Isso é uma forma de nós compartilharmos o que Ele tem nos dado com Ele, por amor a Ele. Amém?
Paizinho, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela maneira que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado por essa mensagem de crescimento, porque com absoluta certeza o Senhor deseja o nosso crescimento, porque o Senhor quer confiar a nós as tuas preciosas e grandíssimas promessas. O Senhor quer que desfrutamos daquilo que o Senhor preparou para nós e diz respeito ao que essa terra tem de melhor. Pai, que a tua graça continue, ó Deus, sendo derramada em nossos corações, e que o teu Espírito Santo nos ajude, que ele seja o nosso professor, que ele nos ensine, através dessa graça salvadora, que o teu Espírito Santo nos ensine, Paizinho, para que nós venhamos a crescer e ter um procedimento, um comportamento e uma postura espiritual que vá além das paredes da igreja, das paredes do templo, mas que a nossa vida cristã, ela possa se manifestar em nossa família, em nossa vida social, em nossa vida, ó Deus, profissional, ó Senhor, que em todo tempo e em todos os lugares, em todas as palavras e ações, nós possamos, ó Deus, glorificar o teu nome, agradar a ti e engrandecer o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça nos ajude, para que vivamos de tal maneira, conforme a tua palavra nos instrui. Eu quero abençoar a todos e pedir a todos que aqui vieram uma semana abençoada em cada área da vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos